Fala, meu aluno, tudo bem? Tudo bem aí? Tudo certo? Bom, nessa aula aqui a gente vai aprender sobre alinhamento de objetos, tá? Como que a gente pode alinhar nossos objetos de uma forma mais fácil, né? E com mais precisão também, tá? Porque isso acontece com frequência, a gente tem que alinhar objetos e componentes dos objetos, né? Vértices, edges e face, tá? E se a gente souber essas ferramentas, melhor pra gente, né? Então vamos lá então. Eu tenho aqui alguns objetos, né? Por exemplo, esses objetos aqui, eles estão meio desorganizados, né? Estão tudo meio de forma aleatória aqui, né? Então vamos supor que eu quero alinhar esses objetos aqui, tá? Eu vou selecionar esses caras aqui, né? E vou selecionar esse cara aqui como se fosse a referência de alinhamento. Eu seleciono esses caras, né? Venho aqui e seleciono esse cara aqui. Aí o Maia vai entender que esse último cara aqui vai ser um cara o qual eu posso trazer ele como referência. Então, por exemplo, se eu alinhar todo mundo em relação a esse cara, eu tenho uma referência aqui, tá? Ou se você selecionar todo mundo aqui, o Maia vai sempre entender qual... Ele sempre vai... na lista dele sempre vai ter o último objeto, né? Que no caso é isso aqui, né? O que está verdinho é o último objeto, os que estão em branco são os outros objetos, tá? Mas no caso eu vou selecionar esses caras e selecionar esse cara aqui, como se fosse a minha referência. Beleza. Aqui em cima, no meu menu Modify, eu tenho algumas opções, ó, de Align, né? Você pode ver Snap Align, Align Tool e Snap Together, tá? A gente vai aprender essas ferramentas. Mas vamos aqui na primeira ferramenta, vamos escolher esse Align Tool aqui. Tá. Ó, eu cliquei em Align Tool, o que aconteceu? Ele criou uma caixa, né, como se fosse a área aqui onde todos os meus objetos estão ocupando, tá? E ele também mostra aqui, ó, se você chegar um pouco mais perto, ó, ele vai mostrar algumas opções de alinhamento para cada eixo, tá? Então, por exemplo, né, vamos ver aqui, esse aqui, se eu não me engano, é o eixo Y, tá? O eixo de altura. Essas opções aqui, por exemplo, ele me informa aqui se eu quero... Tá vendo? Aqui tem um compridinho e uma caixinha menorzinha, né? Pelo que eu entendo disso daqui, quer dizer que é o meu objeto selecionado e os outros objetos, tá? E essa linha aqui é o que vai acontecer em relação ao objeto de alinhamento. Calma aí que a gente vai entender melhor essas linhas aqui, tá? Vou clicar em uma delas aqui para a gente ver o que acontece. Eu vou clicar e segurar em um desses objetos aqui, em um desses pontos aqui, e ver o que acontece. Cliquei e segurei. Olha lá o que está acontecendo. Ele está mostrando uma previsão do que vai acontecer com meus objetos, tá? Então você pode ver que os objetos eles vão ser alinhados em relação a esse meu objeto aqui, né? Vai todo mundo alinhar em Y em esse objeto, né? Que mais ou menos que o desenho está mostrando aqui, ó. Tá vendo? Tem a linhazinha aqui, né? Tem uma linhazinha aqui, por exemplo, tem azul. Essa aqui já está amarela porque eu estou clicando e selecionando e segurando. Então, tá os dois objetos aqui mais ou menos na mesma base aqui, né? Então eu vou soltar. Olha lá. Ele alinhou todo mundo agora no Y, tá? Se eu der Ctrl Z aqui, ó, vamos ver as outras opções. Ó, tá vendo a linha aqui tem uma linha aqui no centro, né? O que eu acredito que vai acontecer aqui, ó? Alguns objetos vão ficar acima do objeto selecionado, ó. Vamos ver o que vai acontecer? Ó, eles estão acima agora, né? Eles não estão exatamente alinhados, eles estão acima, na linha desse meu objeto aqui, tá? Então, se eu vir aqui na minha visão, ó, você pode ver que eles estão aqui, ó, tem a linha, naquela linha do meio, eles estão acima, tá? E aqui, por exemplo, eles vão ficar abaixo. Eles vão ficar abaixo do meu objeto selecionado, tá? E aqui eles vão ficar no centro também. Beleza? Então é só explorar bem esses caras aqui e ver o que cada um faz, né? Então aqui em cima, por exemplo, ó, ele vai alinhar aqui no eixo Z, né? Todo mundo aqui no eixo Z, ó. Vai ficar todo mundo na frente dele, né? Esse quadradinho aqui vai representar os objetos selecionados e esse quadradinho aqui pintadinho, né, o azulzinho, vai representar meu objeto. Então os objetos vão ficar para lá do meu objeto, né, em relação à linha, esse eixo aqui. Eles estão para cá, né? E aqui é o contrário, eles vão ficar para o outro lado em relação ao meu objeto selecionado, para o outro lado, né? E aqui eles vão ficar no centro, tá? Então tem para todos os eixos, né? Aqui também, ó, aqui no eixo X, né, eu posso alinhar todo mundo junto, né? Tá? Então é bem útil essa ferramenta aqui para a gente fazer alinhamentos, né?
Sempre deixar todo mundo direitinho. Então se eu quiser fazer uma fileira aqui, por exemplo, aí eu venho aqui, né, alinho todo mundo. Agora eu vou vir no meu eixo Z, que é esse cara aqui, e também vou trazer todo mundo junto. Pronto. Beleza, tá todo mundo alinhado bonitinho, né? Essa ferramenta também é legal para quando, por exemplo, eu tenho esses dois objetos aqui, eu quero colocar esse cara aqui em cima do meu cubo, né? Então eu posso selecionar o meu cilindro e o meu cubo. O meu cubo vai ser o objeto de referência. Eu venho aqui em Modify e Align to novamente, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse cara aqui, né, para ele ir para o centro do meu objeto, tá? Aqui ele vai para o centro, né? E agora eu só vou falar o que eu quero que esse objeto faça, ó. Eu vou querer que ele fique em cima, aqui está meu objeto, né? Meu objeto selecionado. E aqui quadradinho é o meu outro objeto, no caso o cilindro. Então aí a linha aqui vai ser onde ele vai ficar, então vai ficar em cima, né, do meu do meu cubo, né? Lembra que se eu clicar e segurar, ele mostra o que ele faz, né? Então aqui, por exemplo, ó, que é o que eu quero, né? Ah, pô, é isso que eu quero? Beleza, eu solto. Beleza? Então essa é uma forma bem prática de alinhar, bem mais precisa, tá? Do que você ficar indo na mão, né? Ou às vezes tudo bem, você sabe que a gente tem o snap, né? Só que aí também o snap, para esse caso aqui, é muito pior, né? Porque aí aqui a gente tem vários objetos, pode alinhar muito mais rápido, tá? Beleza? Então essa ferramenta é muito útil, tá? Lembre ela aí, pratique bastante, né? Tá? Modify Align To. Beleza? Bom, a nossa outra ferramenta vai ser o Point to Point. O que é o Point to Point? O Point to Point é quando você precisa de alguma forma que o ponto, né, por exemplo, o vértice de uma superfície esteja alinhado em cima de uma outra superfície, né? Ou seja, na verdade assim, que um objeto, né, seja alinhado em cima de um outro objeto a partir dos seus vértices, tá? Vamos entender melhor isso daí. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse cone aqui, né? Cone que está ao contrário. E aqui eu tenho uma esfera. Vamos supor que eu quero que esse cone aqui, ele rapidamente fique em cima dessa minha esfera aqui. Só que eu quero que o vértice dele esteja aqui em cima desse vértice da minha esfera, né? Quero que exatamente o ponto dele fique aqui. Tudo bem, pelo snap tem como fazer isso, né? Mas existe uma forma mais também legal de fazer isso, também bem precisa, que é o point to point. Onde fica esse point to point? Bom, primeiro eu vou selecionar meus dois objetos, tá? E aí eu vou apertar o F9 para entrar no modo componente, né? Aí eu vou selecionar o vértice desse cara aqui e o vértice desse cara aqui. Aí eu venho aqui em Modify. Aqui na primeira opção tem um Snap Align Objects, tá? A primeira opção aqui, Point to Point, olha lá, vai fazer isso daqui, né? Que a esfera, o meu cone fica em cima da minha esfera em relação ao ponto. Só que aconteceu, foi ao contrário, não foi? Por quê? Porque tudo tem uma ordem, né? Então, por exemplo, eu selecionei a minha esfera, depois selecionei esse cara aqui, né? O cone. Vou fazer o inverso agora, vou selecionar o cone, né? Origem e destino. Vai ser esse cara aqui. Vamos ver o que vai acontecer agora. Olha lá, agora sim, né? Agora, exatamente o que aconteceu. Então, o vértice desse cara aqui está posicionado exatamente em cima do vértice desse cara aqui. Beleza? Eles são independentes, né? Tá? Então, essa é mais uma forma de alinhar, tá? Então, é sempre legal a gente saber outras formas também. Uma outra forma bem legal também de alinhar objetos é, por exemplo, vamos supor então que eu quero que esse cone aqui ele esteja alinhado nesta face desse triângulo. Então, se eu pegar esse cara aqui, né, vou lá rotacionar e tal, né, vai demorar um tempo até eu conseguir exatamente posicionar, né? Tudo bem, posso ir nas visões, né, para ter um pouco mais de precisão, tal. Eu puxo. Enfim, tá? Só para dizer que é bem chato, né? Eu vou ter que somar aí com o snap, pegar, rotacionar, dá muito trabalho. Então, qual que é a estratégia aqui? Se eu vier aqui no meu Modify, eu tenho agora essa opção aqui, ó, Snap Together Tool. Se eu clicar nele, por exemplo, ele vai me dar, ó, tá vendo que tem uma cruzinha no meu mouse? É só eu clicar no meu objeto, ele vai criar um vetorzinho, ó, uma direção, né, de onde esse pedaço aqui, ela vai. Esse pedaço aqui vai para essa face aqui do meu triângulo. Você pode ver que ele tem uma outra setinha aqui, né?
Se eu clicar em soltar, olha lá, aconteceu. Ele vai pegar esse pedaço que vai trazer o objeto junto para essa superfície aqui. Então eu aperto Enter, olha lá que legal. Rapidamente, né, meus objetos foram... Esse objeto aqui foi colocado nessa face do triângulo, tá? Então da mesma forma, né, posso fazer com outros objetos, né? Posso vir aqui, Snap Together, e aí, ó, eu posso usar o meu Snap também, tá? Então se eu segurar o V, por exemplo, ó, ele vai grudar no vértice dos meus objetos, né? Então, por exemplo, está grudado aqui, agora eu quero que venha parar aqui num vértice desse cubo, tá? Coloquei aqui, ele não está mostrando o que ele vai fazer e aperto Enter. Põe exatamente o objeto aqui, beleza? Então essa ferramenta é muito legal também, tá? Muito útil para alinhar objetos, beleza? Bom, e nossa última opção aqui, vamos falar de alinhamento de vértices, tá? Alinhamento de componentes, né? Então assim, vira e mexe, tá? A gente precisa alinhar os componentes do nosso objeto. Por exemplo, né? Eu tenho essa caixa aqui, tá? E se a gente vir aqui na visão lateral, a gente consegue ver, né, que tem elas estão todas, os vértices estão todos desalinhados, né? Eu quero que ele fique no formato de uma caixa certinho, tá? Tem várias estratégias, tá? Vou te mostrar aqui umas que a gente utiliza bastante, que é a seguinte: eu vou selecionar os vértices, tá? E aí, ó, com a escala, né, aperto o R aqui para entrar no modo de escala, eu posso ir no meu eixo Y aqui, ó, e ir puxando todo mundo, ó. Vai todo mundo, né? Todo mundo vai todo mundo centralizar junto, né? E aí eu posso escolher até onde eu quero alinhar meus objetos, tá? Só que uma forma também mais precisa é você segurar o J para dar um snap. Se eu segurar o J, o que vai acontecer? Olha lá, ele alinhou, deu um snap, né? Deu um snap de escala e alinhou todo mundo direitinho, né? Então se eu puxar aqui, por exemplo, segurar o J, puxar o Y, alinhou todo mundo direitinho, tá? Então é uma maneira bem rápida de alinhar os vértices, tá? E aí a gente pode ver aqui, por exemplo, ó, tem alguns vértices aqui que estão tortos, eles estão para lá, né? E se eu for mover esse cara aqui, dar um snap, por exemplo, né? Eu quero que ele mova, que ele fique exatamente na posição desse cara aqui, né? Tipo, que ele fique para cá. Se eu segurar o V para ele dar um snap nesse vértice aqui, por exemplo, né? Olha lá, o que vai acontecer? Eu puxar ele para cá, ele vai para lá, né? Ele vai para lá naquele vértice. Não é isso que eu quero. O que eu quero? Eu quero fazer o seguinte. Tudo bem, que ele deu snap com esse cara aqui, né? Só que eu não quero que ele vá em Y. Eu não quero que ele suba. Eu quero que ele só dê snap nesse cara aqui no eixo X. Tá? Na mesma posição em X que esse cara aqui. Então se eu segurar o V, né? Eu vou clicar no meu eixo X, dar um clique. Eu vou segurar o V e com o botão do meio eu vou escolher esse vértice aqui, ó. Pronto, ó, que legal, ó. Ele moveu só no eixo X, tá? Da mesma forma aqui, ó. Né? Seleciono, eu tenho que selecionar, tá? Tenho que selecionar o meu eixo X, segurar o V, apontar para o vértice que eu quero e o botão do meio, né? Clica e arrasta aqui, tá? No botão do meio, ó. De forma que se eu for escolhendo os outros vértices, ele vai posicionar no eixo X em todos os vértices, tá? Mas como eu quero esse cara aqui, então eu venho aqui, ó, rapidamente, eu consigo alinhar todo mundo, né? Olha lá. Vou pegar esse cara aqui. E esse cara aqui que está um pouquinho mais torto. Pronto, ó. Meu objeto voltou agora a ser uma caixa, né? Certinha, né? Sem nenhum problema, tá? Então a gente também utiliza bastante esse elemento de componente. Tá? Uma outra coisa também que vai acontecer com muita frequência é o nosso objeto, né? Por exemplo, lembra que a gente aprendeu sobre o Symmetry? Né? Então deixa eu posicionar aqui no meu eixo para ficar mais fácil. Se eu quiser dar um Symmetry para lá e vir aqui no meu Polygons, né? Polygons, cadê? Mesh, Mirror Geometry, né? Dar um Mirror. Já estou em positivo, quero dar em negativo, né? E Apply. Olha o que vai acontecer. Por quê? Porque meus objetos estão totalmente desalinhados, né? Esses vértices aqui do centro, né? Você fala, tudo bem, é só selecionar todo mundo aqui,
selecionar todo mundo aqui no meio e dar um merge, né? Ele vai dar um merge. Tá, tudo bem. Só que isso aí vai dar muito mais trabalho, tá? Qual que é a outra opção? A gente alinhar esses caras antes de dar o nosso mirror. Então eu vou fechar aqui. Né? Eu vou aqui na minha visão lateral, porque eu quero alinhar eles no eixo X aqui, né? Então a gente aprendeu que a gente pode, né, selecionar os vértices e escalar em X aqui. Opa! Escalar em X aqui. Tá. Só que eu também posso, em vez de eu selecionar, eu só ensinar um truque aqui, em vez de você selecionar os vértices, todo mundo aqui, tá? Você vai selecionar, dá um duplo clique aqui, ele vai selecionar os edges, todos os edges aqui dessa borda, aí com o Ctrl botão direito, né? Lembra que a gente aprendeu sobre converter seleções? Tá vendo? Ctrl botão direito, to vértices, beleza, tá todos os vértices aqui. Aí agora se eu vir aqui, por exemplo, agora com uma escala em X, vou segurar o J e vou escalar. Ok, tudo bem, ele escalou meu objeto. Só que dependendo, né, por exemplo, se esses objetos estivessem aqui, por exemplo, né, só um exemplo, tá? E eu fazer isso da escala, por exemplo, né, eu não estou com os objetos no centro aqui do meu grid, por exemplo, para poder dar o mirror ficar direitinho aqui, né, em relação ao centro aqui, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso mover esses caras aqui pro meu centro aqui, né, com X, tá? Eu posso fazer isso, ou se eu voltar aqui, por exemplo, eu posso fazer o seguinte. Se eu der um duplo clique aqui no menu de Move, eu dar um duplo clique. Aqui embaixo, ó, eu vou descer até a gente achar aqui uma opção de Snap, Move Snap Settings. O mapa padrão tem essa opção ligada aqui, ó, Retain Component in Space. O que isso quer dizer? Se eu desmarcar ela, por exemplo, não, deixa marcado, né? E eu der um Snap, por exemplo, no meu grid, ó, por exemplo, eu tenho esses vértices selecionados, né? Eu vou dar um Snap no grid, ó, tá vendo? O que está acontecendo? O Maya está mantendo a posição de todos os objetos, né? Todos os vértices. Ele está mantendo, ó. Ele está dando snap e mantendo, tá? Beleza, isso é ótimo, né? Porque a gente utiliza bastante isso. Só que se eu não quiser que ele mantenha, se eu quiser que realmente todos os vértices conecte com o meu grid, eu desligo essa opção aqui, ó, Retain Component Space. Então eu vou desligar ela, vamos ver o que acontece agora. Eu vou segurar o X e, olha lá, o que aconteceu? Todos os meus vértices agora estão conectando com o meu grid. Então eu vou conectar com o meu grid aqui, ó, para todo mundo ficar alinhadinho, bonitinho. E aí eu ligo de volta essa opção. Eu fecho o menu aqui e beleza, eu volto aqui. Tá todo mundo alinhado? Agora eu vou tentar dar o Mirror Geometry de novo, né? Eu venho aqui, menos X e Apply. Beleza, ó. Tá todo mundo aqui bonitinho, conectado, né? Sem problema nenhum, tá? Beleza, então essa foi aí a aula de alinhamento de objetos, tá? Você viu que tem muita ferramenta interessante, né, para a gente alinhar nossos objetos. E espero que você tenha entendido, tá? Pratique aí também alguns alinhamentos, né? Faça os exercícios, tá? Que isso é muito útil aí para a gente modelar, né, nossos objetos, modelar nossa cena. Beleza? Então a gente se vê na próxima aula e a gente se fala. Até mais então.